Seja muito bem-vindo então ao módulo do Instagram e nesta aula você vai aprender a fazer um mosaico. Estamos na parte de preparar a nossa área, preparar o nosso terreno para aí sim você poder estar criando o seu mosaico. E mosaico, para quem não sabe, o mosaico é um formato de Instagram onde a gente pode estar aplicando ele desse formato, como eu já fiz aqui no meu Instagram. E se você não me segue, por favor, Conexão Digital RS. Segue lá. Então, o Instagram é apenas fotos contínuas, onde a gente consegue colocar, por exemplo, que nem eu fiz neste aqui, que a gente consegue colocar nosso conteúdo em até 10 páginas de post. Isso aqui é um formato de post, no formato 1080 por 1080, e você pode estar, então, criando esse tipo de formato. Eu utilizo muito aqui no meu Instagram, como vocês podem ver, tem outros estilos aqui, e a gente pode então estar criando esse tipo de design aqui do nosso Instagram. Existem alguns padrões, existem algumas formas que a gente precisa se atentar, e eu vou estar passando isso aí para vocês durante o nossa aula de hoje. E você precisa também entender alguma lógica por trás desse design. O porquê que você precisa estar criando um mosaico dentro do seu Instagram. É necessário, é preciso, você que vai decidir o que, que é. Não é exatamente necessário, mas você precisa entender que se você está no Instagram e você quer segurar sua audiência por mais tempo, o algoritmo ele entende que aquilo ali é importante para aquela pessoa que está visualizando e assim ele entrega mais vezes o conteúdo para aquela pessoa. É mais ou menos como funciona a televisão em questão de audiência, né? Quanto maior o Ibope, melhores ranqueamentos que tem e maiores empresas contratam ou passam a sua marca ali dentro. Então ela é mais procurada, ok? Então funciona mais ou menos assim o seu Instagram. Então quanto mais vezes você tiver posts em formato de Instagram, em formato de carrossel, desculpe, você pode estar fazendo. Então esse formato de, aí como eu mostrei, de carrossel, você pode estar fazendo ele em formato de forma única, então tem a primeira página, a segunda, terceira, e aí vai indo sucessivamente até chegar à última. Ou pode ser também uma página onde ela seja meio que cortado aqui e daí tem a outra parte da pizza, né? Então a gente pode estar fazendo diversos estilos e parece que sempre tem uma continuação para ir para a próxima página. Ok? Então você pode ser apenas uma foto, pode ser duas fotos, pode ser três fotos. Aí você que vai decidir. O limite desse Instagram, que o Instagram permite, desculpe, ele é o formato onde consegue ter 10 blocos, ou seja, 10 estilos, 10 posts que você pode estar colocando o seu conteúdo. Eu jogo o conteúdo em primeiro momento, jogo o conteúdo em segundo momento, o que, que eu posso estar fazendo? Então, o conteúdo que a gente vai estar colocando nesta aula, aí sim você vai ver o formato que a gente vai criar. Mas, primeiramente, você precisa entender o formato, como é que a gente faz aquele formato ali. Pega papel e caneta agora aí, calculadora, ou apenas me acompanha aqui na aula, mas anota tudo que você vai estar sabendo conforme vai passar aqui. Primeiramente, a dimensão do nosso post, certo? A dimensão do nosso post normal, tradicional, aquele quadradinho, é 1080 pixels, eu vou até botar aqui px, pixels por 1080 pixels. Eu não posso botar o px, desculpa aqui, não posso botar porque eu já fiz um cálculo aqui, vocês vão entender. Mas eu vou botar aqui a unidade de medida. Unidade de medida é pixels. E aí você consegue, então, saber a unidade de medida que a gente tem, certo? Então, essa unidade de medida,
1080 por 1080 é largura vezes comprimento, ok? E o nosso post de mosaico é um formato como ele está aqui, ó, em formato horizontal. Então, a gente precisa entender a quantidade de posts que a gente quer vezes as dimensões dele. Lembre-se que sempre o comprimento ele vai ficar sempre a 1080 pixels, o comprimento do seu post. Que o comprimento é essa largura aqui, né? Esse comprimento aqui é essa linha. E a largura é o tamanho dele todo aqui, ok? Como se fosse um mosaico aqui, cada letra repartido por um post. Eu vou pegar como exemplo, tá? Então, o primeiro post aqui, o segundo aqui, terceiro aqui e 10. Até o 10º post, porque o 10 é o que permite, até o momento, o Instagram permite, então, colocar 10 imagens. Então, eu simbolizei aqui de 1 a 10 e aqui é a soma da quantidade de posts que você vai querer no seu mosaico. Se você vai querer duas imagens, então você vai precisar calcular a quantidade de posts. 1080 vezes 2, 2160 pixels. Você já vai entender isso onde é que você vai colocar essa quantidade, tá bom? 3 posts, 3.240. 4 posts, 4.320. E aí vai. Chegando aqui no nono, eu deixei esse espaço entre o nono e o 10º para a gente fazer esse cálculo junto. Como é que eu peguei e fiz? Aqui é uma soma onde eu botei igual a 1080 pixels, que é o tamanho da largura, vezes a quantidade de posts, igual a 9.720. Então, eu vou pegar a dimensão do meu post vezes a quantidade de posts que eu vou precisar. Então, novamente, eu vou fazer o 10 aqui, vou fazer uma conta em Excel aqui para você. Se você não entende isso aqui, não tem problema, eu só estou te mostrando como é que se faz. 1080 eu estou pegando, eu multiplico, então, pelo número de posts. Nesse caso, é 10. Igual a 10.080 pixels que você precisa ter somente de largura, tá? Você não vai mexer no comprimento. Aonde é que eu vou fazer e como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou, então, abrir a minha página do Canva, na parte do Home, no início, vou criar meu design e vou, aí sim, colocar tamanho da largura e altura. Isso eu acho aqui em tamanho personalizado. Então, eu clico em tamanho personalizado. Qual é o tamanho da minha largura e da minha altura? Lembra que a altura vai ser sempre 1080. Então, vai ser 1080 pixels. E aqui a largura eu vou decidir conforme a quantidade de posts que eu vou fazer. Neste meu caso, eu vou fazer aqui em 5 posts. Então, 5 posts eu vou pegar 5.400 pixels. Eu vou então colocar aqui 5.400. Clico em criar novo design. Quando eu crio o novo design, eu já tenho um preparado aqui para essa aula. E já me abre um formato desse aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês em arquivo que ele está em 5.400 pixels por 1080 pixels. O mesmo que eu então criei aqui. Certo? Vamos lá. Então aqui, essa etapa, eu vou mostrar para vocês na próxima aula que existem alguns padrões para a gente estar podendo criar e aí sim planejar o nosso mosaico de forma atraente e assertiva, tá bom? Então, te espero na próxima aula.